Bem, pessoal, então vamos iniciar aí. Boa noite então a todos. Vamos dar aí continuidade a mais uma aula, né, de desenho técnico. Hoje aí, pessoal, quero abordar sobre as projeções, né, chama de projeção ortogonal, né, dos desenhos, as diferentes vistas, né. Então a gente vai partir de um modelo 3D para suas diferentes vistas. Essas vistas, pessoal, ela tem que ser feita no papel, uma vez que o meu projeto é feito em 2D, né? Eu posso fazer uma projeção em 3D? Posso, mas eu utilizo um software. Dá para fazer o desenho em 2D? Dá também. Vou mostrar também para vocês que, por exemplo, a partir de um programa, o SolidWorks, não sei se vocês já conhecem aí, eu vou mostrar que a partir dele eu modelo uma peça, a partir de rascunhos em 2D, faço o meu modelo. A partir do meu modelo em 3D, eu posso fazer suas diferentes vistas e cotar elas. Posso cotar e fazer ali um projetinho até bem rápido, né? Bem ágil aí. Bom, também aí, pessoal, deixa eu só mostrar o que eu quero abordar também. Eu vou falar então dessas perspectivas, sobre a parte de cotagem, né? Como cotar, sobre escala, né? Os diferentes tipos de escala, escala de ampliação, de redução, como cotar ângulo, certo? E os tipos de papel aí, bom? É, então, pessoal, vou passar um vídeo da indústria aí e logo em seguida a gente iniciar. Uma coisa muito legal é que para esquentar esse vapor, eles têm uma caldeira aqui que usa como combustível a biomassa, que é bagaço de cana, palha de arroz. Hoje aqui, por exemplo, está usando cavaco de madeira que veio de pallets e móveis que foram descartados. Para descolar o papel do rolo Yankee, existe um raspador, mas ele tem ainda uma outra função muito importante, é criar umas dobrinhas pequenininhas no papel, e é isso que vai garantir que fique macio. Então, se a gente olhar o que está saindo ali bem de perto, parece que está um pouco enrugadinho. É por isso que ele é macio, já dá para sentir, ó. Nessa etapa, o papel ainda tem uma espécie de um efeito mola. Ele estica, parece um tecido. E se você olhar de perto, dá para ver o quadriculadinho da tela que formou o papel. O que sai dessa máquina é impressionante. É um rolo de 3 toneladas, com 2,90 metros de largura e 85 quilômetros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, um rolo desse seria capaz de cobrir 24 campos de futebol. E uma coisa muito legal é que o papel é extremamente fino. Se a gente cortasse do tamanho de uma folha de sulfite, ele pesaria umas 5 vezes menos. Agora começa um processo que eles chamam de conversão, que é transformar esse rolo nesse aqui. Essas bobinas vão ser desenroladas. Se for um papel higiênico de folha dupla, tem que juntar o papel de 2 bobinas e vai um pouquinho de adesivo entre elas. Em seguida, elas passam por uma estampa para formar aqueles desenhos no papel e dar um pouco de textura. O nome técnico disso é gofragem. É um cilindro com uma espécie de carimbo de metal e do outro lado um cilindro de borracha. E depois eles vão enrolando isso no tubete, que é aquele rolo marrom que sobra no papel higiênico quando ele acaba. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aí com vocês de novo. E vamos lá. Bom, então, como eu falei, né, pessoal? A partir então de um desenho 3D, eu faço então uma projeção. Essa projeção eu faço em diferentes planos. Então, eu faço a partir do plano vertical, o plano horizontal e o plano horizontal, né? Então, eu faço então uma redução de dimensão, né? Então, saio, por exemplo, vou representar essa borracha 3D em diferentes vistas. Então, eu vejo ela aqui de frente, ou vejo ela de lado, vejo ela por cima, vejo ela por baixo, vejo por trás. Então, são as diferentes vistas. Então, eu vejo como se fosse uma projeção em 2D. Da mesma forma que eu posso decompor é, esse material, essa peça 3D em diferentes vistas em 2D, a partir das vistas 2D eu posso fazer o meu sólido. Então, isso vale também para o projeto. Então, o projeto é justamente para isso, é sair daquilo que tá sendo projetado em 2 dimensões, em um desenho, para fazer uma peça de fato em 3D, né?
Bom, então, pessoal, vamos olhar aí cada um das vistas. Então, vamos falar, visão frontal. Então, vamos supor que eu estou vendo essa peça aqui, que ela é prismática, né? Então, se eu olhar de frente aqui, né? Então, o que que eu tenho aqui? Um retângulo. Então, o que eu vou desenhar aqui, o que eu estou olhando é um retângulo. Então, vamos dizer assim, é como se eu estivesse esquecendo o que tem para trás e vou olhar o que está na minha frente, que eu consigo olhar visivelmente ali. Então, se tiver contorno por trás, eu não consigo ver, só vou desenhar aquilo que eu estou enxergando naquele momento. Então, o que eu olho de frente chama de visão frontal, logo é a vista frontal. Se eu olhar a peça, se eu olhar, por exemplo, essa peça ela por cima, eu vou olhar, então ela vai ter um outro formato geométrico qualquer, perfil qualquer. Então eu vou desenhar o que eu estou olhando por cima, que chama de vista, de visão superior, que a gente vai chamar de vista superior. A visão lateral, então, por exemplo, se eu olhei já de frente por cima, vou olhar agora por lado. Então, que é a visão conversando pelo lado, que é pela lateral. Então, agora eu vou fazer o modelo, eu vou desenhar o que eu estou tendo na divisão lateral, ou seja, agora é uma vista lateral, certo? Então, é isso, pessoal. A gente tem aí praticamente as três projeções. A gente tem as outras três também. A gente chama então de frontal, que a gente olha de frente, a superior, quando a gente olha por cima, a lateral direita, a lateral esquerda, a inferior e a superior, né? Então, ou perdão, a posterior, né? Superior, não, posterior. Então, são seis vistas aí, né? Então, além das três básicas, que é a frontal, superior, lateral, tem essas outras três aí, certo? Vou mostrar depois para vocês aqui no exemplinho aí. Aqui, pessoal, tem exercícios aí, não são pontuados, é só para vocês treinarem aí. Bom, então aí, pessoal, esse aí é o rebatimento dos planos que dá as diferentes vistas. A partir dele, então, né? Então, por exemplo, como é que rebate essas vistas? Então, ela forma tipo um tetraedro aqui, né? Então, como se fosse assim, ó. Pega uma vista, jogo para um lado e pega essa outra e joga assim. Então, ela fica como se fosse três vistas assim, ó. Uma aqui assim, certo? Então, são três, certo? Então, essa é são os planos aí decompostos. Então, por isso que aí, por exemplo, essas linhas aqui para ajudar essa, tem umas linhas aqui auxiliares, certo? Que aí dá os planos de projeção, que aí tá vendo, ó, fica as diferentes vistas aí, por exemplo, plano vertical, lateral e horizontal. Que então, pessoal, são mais exercícios aí, bom, não é pontuado para vocês treinarem aí, parte das vistas. Bom, então, pessoal, como eu falei, além daquelas vistas, né, a partir da perspectiva isométrica, então, além daquelas três vistas, vou ter outras, que é a frontal, a superior e a lateral esquerda, e as demais também, né? E além disso, pessoal, essas minhas peças, né, elas têm dimensões, né? Eu vou ter dimensão aí, preciso dimensionar. Elas não têm um tamanho qualquer, precisa ter um tamanho, por exemplo, essa borracha aqui, ela foi projetada para ter um tamanho, né, de tantos milímetros, por exemplo, aqui de comprimento, tanto de altura e tanto de largura, né, para poder, então, projetar minha máquina de forma que eu consiga, por exemplo, moldar essa borracha nas dimensões que eu projetei ela, né? Ela tem que ter as devidas dimensões, né? Então, pessoal, para executar qualquer objeto que a gente precisa, né, também de informações sobre o tamanho, ou seja, a gente precisa saber as dimensões do objeto. Tá? Tem que ser indicadas, né, no desenho técnico sobre a forma de medidas. E essa cotagem, pessoal, também ela é regida por norma, como as outras normas que eu mencionei lá na última aula. Da cotagem específica, então é a norma 10.126 de 1987. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa minha peça aqui, ó, nas três vistas. Em cada vista, pessoal, eu vou colocar uma cotagem distinta, né? Então, por exemplo, nessa vista eu vou colocar as principais dimensões, nessa outra vista outra dimensão e nessa aqui outra dimensão. Depois eu vou falar das outras aulas, pessoal, mas, por exemplo, além das dimensões, eu preciso indicar algumas coisas, como, por exemplo, tolerância dimensional, tolerância geométrica, que é representado por essa simbologia aqui, ó. Qual é o plano de referência onde eu vou aplicar essas tolerâncias?
Eu tenho tolerância relativa a furo e a eixo, que são representados por essas numerações aqui, né? Sendo para furo uma letra maiúscula e para eixo letra minúscula, né? E além disso, eu também tenho indicações de como essa peça deve sofrer de acabamento, como ela deve ser fabricada. Por exemplo, aqui está indicando que essa peça é fresada e com uma classe de rugosidade, ou seja, é o nível de rugosidade superficial da minha peça, né? Então vai variar do N1 ao N12. E ali está falando que essa peça vai passar por um processo de fresamento. Então, pessoal, minha peça tem que ter o maior número de detalhes possíveis no meu desenho, por uma peça que vai passar por um processo de fabricação, por um processo industrial. Então, eu tenho que indicar muito bem como essa peça vai ser feita, né? Então, isso é indicado pelo desenho técnico, pelo projeto, né? E para isso, né, pessoal, eu tenho que ter a habilidade, né, tanto de fazer um desenho muito bem feito, muito bem indicado, não pode ser poluído, mas tem que ter todas as informações necessárias. E para quem vai executar, né, para quem vai executar a peça que está projetada, a pessoa que vai executar também tem que ter uma boa leitura. Se ela não souber ler bem o desenho, né, fazer uma boa leitura do desenho, ou uma dimensão sai errada, a qualidade da peça não sai como desejado, e isso é problema, né, pessoal? A gente sabe que numa indústria isso é extremamente problemático. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Bom, pessoal, então a cotagem é uma medida, e uma medida, ela precisa de uma unidade. Então, por exemplo, se eu falar que uma peça mede 50, é 50 o quê? Milímetros, centímetros, hectômetros, polegadas, então eu preciso de algo que se chama unidade de medida, né? Então eu preciso falar, geralmente na nossa área da mecânica, refrigeração, eletricidade aí, é milímetros, a gente fala em milímetros. Na área de edificação, por exemplo, a escala mais usual, não vou falar milímetros, até porque são prédios, então eu vou colocar em metros, vamos dizer assim, em unidade base. E, por exemplo, vou medir distância entre cidades, não vou falar em milímetros, vai ser milhões e milhões de milímetros, vou colocar em quilômetros. Então, para cada referência, eu vou utilizar uma unidade, vamos dizer assim, base, né? Então aí, pessoal, também aí mais exercício de passagem aí. Bom, sobre a cotagem, então, né, pessoal, a gente precisa, então, de três elementos, né? Primeiro, a gente precisa do número, né? O número que indica a medida. Bom, por que que está esse número aqui? Só esse número? Não tem que ter a unidade de medida? Sim, mas na legenda do meu desenho, eu já posso indicar que está ali, ó, unidades expressas em, mas pode colocar lá, milímetros. Que aí, pessoal, evita, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo o desenho, evita de vocês ficarem colocando aqui a unidade de medida. Acaba, de certa forma, ainda mais se o meu desenho tiver muito detalhe, pensa em ficar escrevendo aqui milímetro, milímetro. Aí tem outra medida, milímetro, milímetro. Bom, já sabe que é milímetro, então você coloca lá na legenda. E você ficar escrevendo milímetro aqui, você vai dar uma poluída no desenho. Visualmente não fica bom, gera confusão e pode se confundir com outras coisas, né? Outros elementos do desenho. Então isso não é muito legal, né? E como é feito então? Então eu preciso do número, eu preciso dessa setinha aqui, né, que limita onde eu inicio, onde finaliza aqui a minha dimensão, né? E também essa linha que chama auxiliar, que também delimita onde eu inicio, onde eu fim aqui dessa minha cota, né? Então aí, ó, eu tenho diferentes formas. Então essa cotagem tem regras, então posso cotar de qualquer forma. Posso fazer assim, posso fazer dessa forma, mas tem algumas regras que devem ser seguidas também para que não fique, possa se levar então a uma dupla interpretação. Vou passar essa parte desse podcast aqui, pessoal, é um recado de um professor, né? É, Deixa eu só compartilhar aqui com um áudio para a gente poder ouvir aí, certo? Olá,
Acompanhe a seguir algumas dicas sobre os elementos de cotagem. Em alguns momentos, a colocação da linha de cota do lado de dentro do desenho se torna confusa e atrapalha muito a interpretação do desenho técnico. Como um bom profissional, você deve buscar sempre produzir um desenho claro e preciso. Então, como evitar que isso aconteça? Bem, a linha de cota pode ser feita do lado de fora do desenho, com o uso do que chamamos de linha auxiliar. Ela é uma linha externa que limita a definição da cotagem fora da vista ortográfica. Se utilizá-las de forma adequada, seu trabalho poderá ser mais facilmente lido por outros e, como consequência, haverá menor riscos de erros. Esperamos que essas dicas tenham agregado mais conhecimento para seus estudos. Abraços e até a próxima! Então, para vocês terem ideia, pessoal, do que foi falado, o que acontece muito é utilizar a própria, por exemplo, linha que é de composição do meu desenho, utilizar para cotar em cima. Isso é um erro muito comum de acontecer. Mas vocês vão vendo, à medida que, óbvio, vocês forem trabalhar com desenho, com um projeto, né? Se vocês trabalharem com um projeto, principalmente, vocês vão ver que não é legal e é fora da norma. Então, para todo desenho, pessoal, tem que seguir a norma e seguir ela à risca, certo? Não vamos seguir ela totalmente à risca. A gente, então, por exemplo, desenhar, fazer a cotagem correta aqui, né? Bom. Então eu falei, ó, então tem o número, tem as linhas, tem essas linhas auxiliares, né? Que ela então é para delimitar ali onde vai ser a minha linha de cotagem. Então aqui, pessoal, tem algumas regras, né? Então aqui, ó, quando a linha de cota então está na posição horizontal, como nesse caso aqui, então a cota deve ser indicada acima e paralelamente à sua linha de cota. Os algarismos, então, têm que estar centralizados a uma pequena distância da linha de cota. Então, nunca em cima da linha de cota. Uma certa distância aqui, certo? E dessa forma. Quando a linha, então, está na posição vertical, como está aqui, a cota, então, ela tem que aparecer do lado esquerdo e paralelo. Então, sempre à esquerda, né, da linha de cota, nunca aqui do lado direito. Então, sempre à esquerda da linha de cota. Outra possibilidade é representar a cota interrompendo interrompendo essa linha da cota propriamente dita, né? Então é dessa forma aqui. Também é válido, né? A norma também permite dessa forma. E quando a linha de cota então está inclinada, né? Então tem uma linha numa angulação qualquer, então a cota ela acompanha a inclinação para poder facilitar a leitura, né? Ou é representada nessa posição ou está em cima, logo acima, né? Então, por exemplo, em um sentido ela vai ficar assim e no outro sentido, né? Então você pega tipo uma linha de simetria. Então, por exemplo, em sentido horário, ela fica assim. No sentido anti-horário, ela fica dessa forma. Como se fosse espelhado, tá vendo? Você bota um espelho é como se tivesse um espelho. Da mesma forma, se for interrompendo a linha de cota. Então, aqui tem mais um exemplo, ó. Então, aqui para indicar, por exemplo, o diâmetro, tem assim, ou com o símbolo do diâmetro 25, ou pode colocar de um ponto a outro também, indica o diâmetro. Também é uma forma. Aqui da mesma forma. Então, por exemplo, vai indicando cotas menores, indo da menor para maior. Você pode colocar ela assim em, como é que fala? Não é em escala, é em série, né? Então, você vai colocando, nunca fazer aleatório. Ah, um maior, outro menor, não. Isso gera confusão. Então, se for fazer ela assim, série, vamos dizer assim, várias linhas ali horizontais, coloca sempre do menor para maior nessa série. Fica melhor. E também, pessoal, até nunca exagerar também, tiver muitas mesmo, coloca um tanto num lugar, um tanto em outro, para tentar também não gerar confusão, não gerar erro, não induzir erro, correto? Bom, então, pessoal, essas linhas de cota aqui, ó, estão em posições que permitem a leitura sem que seja necessário mudar a posição da folha de papel, ó. Então, aqui, ó, nessa vista frontal, eu tenho dois rebaixos iguais. Então, apenas um deles aparece cotado, né? Então, não se repetem cotas desnecessariamente.
ter a mesma medida, para que eu vou indicar a mesma medida duas vezes? Redundância, não tem necessidade. Então, a cota, pessoal, você só coloca aquelas dimensões que realmente elas não se repetem e são importantes, tá? Então, por exemplo, se repetir, para que eu vou colocar? Coloca só as necessárias, certo? Bom, então, pessoal, a gente vai ter alguns métodos, né? Então, por exemplo, uma peça nunca deve ser considerada isoladamente, né? Então, essa peça, por mais que ela seja feita ali de uma forma inicialmente isolada, mas ela pode fazer parte de um conjunto, e geralmente faz mesmo, né? Então, vai encaixar com outra peça, ela faz parte de um conjunto maior, né? Então, eu tenho que ter conhecimento sobre a função da peça, né? O que que ela vai exercer, qual que é a função ali da minha peça, o processo de fabricação e os métodos de controle de qualidade a serem aplicados. Por exemplo, levando para a automotiva, por exemplo, o que que é um batente ali de uma suspensão, de um amortecedor? Então, quando o amortecedor ele alcança um fim de curso, ao invés dele bater seco na lata ali do meu carro, tem uma pecinha de borracha. A pecinha de borracha ela chama ali de batente. Então, dá o fim de curso, bate na borracha, né, e não vai, e o choque não vai para minha lataria, então ele absorve. Então, eu sei que essa borracha, esse batente, tem uma função. Eu sei como ela vai ser fabricada e quais são os métodos de controle que vai ser aplicado para esse batente. Então, para cada peça, pessoal, eu tenho que saber, não preciso saber com todos os detalhes do mundo, mas saber a sua função básica, aquilo que ela vai se destinar a fazer naquela máquina, correto? Bom, então, pessoal, as cotas básicas, né? Vai lá como comprimento, largura e altura, né? Então, aqui, por exemplo, ó, vai, por exemplo, 60 centímetros, a largura 15 e outro de 30, né? Então, é assim que a gente faz essas medições, correto? Bom, então, pessoal, além da representação aí, potagem, eu também tenho que verificar com relação à escala. Bom, nem tudo, pessoal. Por exemplo, eu consigo representar de tamanho natural numa folha. Por exemplo, um prédio ou um carro tem dimensões muito grandes. Eu não consigo fazer um desenho de um carro em tamanho natural dentro de uma folha. Mesmo a maior folha que a gente tem, a gente vai olhar aí também que a maior folha que a gente tem para desenho chama A0. É uma folha grande, extremamente grande. Geralmente o pessoal da arquitetura usa para grandes empreendimentos, ou também para fazer planta de situação, que é aí onde está sendo construído, como se fosse uma vista aérea, né? Agora, aí tem que se reduzir, né? Um prédio da mesma forma, não tem como eu fazer um prédio, como é que eu vou apresentar um prédio, um arranha-céu num papel? Não tem como, então eu preciso reduzir ele, né? Então preciso escalá-lo, né? Reduzir ele quantas vezes for necessário para poder caber dentro do papel. Ah, por norma, pessoal, até por padrão, o pessoal, por exemplo, na área de edificação, na área de civil, o que que eles fazem? Eles adotam a escala de 1 para 50, ou seja, eles reduzem em 50 vezes o tamanho daquele prédio para caber no papel, né? Então, por exemplo, aquela planta baixa que a gente vê, ela está reduzida ali em 50 vezes. Agora, na área mecânica, geralmente as peças são extremamente pequenas, né? Então, por exemplo, um parafuso, né? Dependendo, tem parafuso pequenininho. Na área de eletrônica, então, nem se fala, né? Então, é bem menorzinho ainda as peças. Então, eu preciso fazer o quê? Ampliar. Então, eu tenho que fazer o contrário. Ao invés de encolher, que é eu preciso ampliar. Só que, pessoal, eu também preciso ter vamos dizer ali, um bom senso. Bom, eu posso diminuir demasiadamente? Pode. Porém, à medida que você vai diminuindo, por exemplo, muita escala, por exemplo, de um prédio, né, de uma planta baixa de um prédio, você vai perder algumas informações importantes. Então, você tem que olhar qual escala vai utilizar, mas de forma que você não vai perder detalhes. É como
fazendo uma comparação aí, é como se fosse o zoom da foto. Se vocês tiram foto, né, por exemplo, tirar foto no celular, o zoom normal ali é o tamanho natural. Então, à medida que vocês vão aumentando o zoom da foto, você vai aumentando o detalhe. Porém, chega um momento que você aumenta demais o zoom da foto e o que acontece? A imagem fica distorcida, né? Então a imagem distorce, começa a gerar borrão, até porque perdeu detalhes da foto. Então você está perdendo detalhes da foto. Pô, mas eu queria ampliar a foto para ela ficar mais detalhada, o contrário. Você está perdendo detalhes. A mesma coisa você faz o contrário, quando você diminui demais. Se diminui demais, você também vai chegar no momento que vai deformar a foto. Então a escala trabalha também nesse sentido. Você tem que escolher qual é a melhor, dependendo da aplicação e de forma que você não perca detalhes. Então, por exemplo, aí, no caso de um parafuso, você tem que ampliar ele de tal forma que, por exemplo, você não vai perder detalhes, como, por exemplo, os detalhes geométricos do meu parafuso, que é essencial para fazer alguns estudos, por exemplo, de tensão, propriedades mecânicas, de tensão, tração, entre outros aí, que eu vou olhar aqui principalmente no meu perfil de rosca do meu parafuso, certo? Bom, como eu falei, né, a escala, então, é essa parte de ampliar ou diminuir, né, conforme eu vejo necessidade. Então, aqui, pessoal, vamos ver aqui a importância, né, dessa escala aí, né? A escala é uma relação matemática que existe entre a medida real e a medida do objeto. Existem três tipos de escalas. A escala natural, que é de 1 para 1, a escala de ampliação, que vai ser de um número maior do numerador perante ao denominador, que é 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, e a escala de redução, que é o número de 1 dividido por um número maior do denominador, que é 1 para 10, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 100, 1 para 50, dentre várias outras. O número de escalas é infinito, você tem vários tipos. Dentre eles, temos o exemplo desse avião. É um objeto muito grande para que se possa ser representado numa folha de papel. Não tem como eu representar uma escala de 1 para 1. Então, para simplificar a sua representação, você tem escalas, como deste miniatura, em que vai estar uma escala de redução de 1 para 64, a relação entre o valor real para um valor de escala. O instrumento que se utiliza para a representação de escalas é o escalímetro. Ele é simplesmente uma régua em que se tem 6 tipos diferentes de escalas. 1 para 50, 1 para 100, 1 para 75, 1 para 25. Veja agora como se faz uma representação de uma casa numa escala de 1 para 10. Aqui tem a representação de uma planta baixa de uma casa. A sua escala está de 1 para 10. O que isso significa? Significa de 0 até 1 se equivale a 1 metro. Em uma outra visão, se utilizarmos o escalímetro numa escala de 1 para 20, no qual seria o dobro de 10, o equivalente a 10 metros seria de 0 até 2. Agora você já sabe trabalhar com escalas e a utilização do escalímetro. No seu livro didático você encontra informações sobre esse e outros temas. Bons estudos! Então aí, pessoal, o professor falou sobre os diferentes tipos de escala. Como eu falei, tem o natural, 1 para 1, tem o de redução, quando você reduz, e um de ampliação, como eu falei, né, dependendo aí daquilo que você quer representar no papel. Ali ele falou, por exemplo, de uma escala de residência de 1 para 10, pode se utilizar, como eu falei, mas por padrão, muitos se utilizam do 1 para 50, ou seja, reduz 50 vezes, né? Então aí está falando da escala de redução.
a de ampliação, né? Então, por exemplo, quando eu quero representar uma peça bem pequena, ela é maior, né? Bom, e as escalas recomendadas aí, né, pessoal? Geralmente, então, aí, ó, a norma que fala de escala é a 8196 de 83. Então, algumas escalas já são recomendadas. São, por exemplo, de ampliação, a gente tem as 20:1, 50:1, 10:1, 2:1, 5:1. E na de redução, a gente tem até mais, hein, de 1:2, indo até de 1 até 10.000, né? Ou seja, dependendo aí, uma redução bem grande mesmo. Isso aqui, pessoal, para cada, como eu falei, para cada área vai ter uma recomendação. Até a norma também dá essa diretriz sobre isso também. Bom, então aí, pessoal, independente, né, por exemplo, o ângulo, né, o ângulo também, ele não é ângulo linear, apesar da escala, mas ele representa o tamanho real, certo? A escala é só uma forma de reduzir, mas, por exemplo, se eu reduzir duas vezes, não quer dizer que o meu passou de, por exemplo, de 100 para 50, não. Vai ser 100, continua sendo 100. É porque a escala é só para eu conseguir, só para eu conseguir diminuir para colocar no papel. Mas a dimensão tem que ser aquela que eu projetei na escala real, certo? Então, quando eu coloco escala, sinceramente, eu tenho que diminuir aqui os valores. Eu diminuo aqui, por exemplo, para fazer desenho. Aí sim, para fazer o desenho, por exemplo, vou diminuir 10 vezes, então o que é 100 vira 10, só para fazer o desenho, mas na verdade ele é 100. Aí para cotar tem que ser o tamanho real, certo? Geralmente isso acontece bastante, gera muito confusão, né? Bom, partindo aqui, pessoal, a gente também tem a espessura, né, largura das linhas. Quem rege isso aqui é a norma 8403. Para quem faz os desenhos, pessoal, à mão, manualmente, utiliza assim diferentes canetas, né? Ou, né? Com diferentes espessuras. Então a gente tem a 0,13 para lilás, 0,18 para vermelha, 0,25 para branca, 0,35 para amarela, 0,35 para amarela, 0,50 para marrom, 0,7 para azul, 1 para laranja, 1,4 para verde e 2 para cinza. Né? Então aqui a gente tem um diferente tipo de desenho. Vendo? Então, por exemplo, uma linha mais espessa é uma linha contínua larga e ela é aplicada então para contornos visíveis e arestas visíveis. Esse tipo de linha B é a contínua estreita. Ela então é feita para linhas de interseção imaginárias, linhas de cota, linhas auxiliares, linhas de chamadas, achuras, contornos de seções rebatidas na própria vista e linhas de centro curto. Ela é utilizada para essas especificações. A linha do tipo C, a gente tem essa aqui, que é feito à mão livre, ela é estreita, e tem essa que parece um zigue-zague, ele parece um eletrocardiograma, né? Então, esse tipo de mão livre aqui, ela é para fazer limite de vistas ou cortes parciais, ou interrompidas, se o limite não coincidir com linhas, traços e pontos. Então, ela vai ter o início, por exemplo, em alguma aresta visível, algum contorno visível, certo? Ela vai sempre iniciar e finalizar num contorno visível, ou numa aresta visível. O tipo de linha D1, pessoal, ela vai destinar os desenhos confeccionados por máquinas, né? Então, então ali para um desenho ali, para uma fabricação 100% automatizada ali, vai ser feito por máquina. A gente tem a linha do tipo E, que é a tracejada larga, elas são aplicadas para contornos e arestas não visíveis, e a tracejada estreita, mais estreitinha, que também são para contornos e arestas não visíveis. A traça e ponta estreitas, ela é aplicada para linhas de centro, para linhas de simetria e trajetórias. A traça e ponta estreita, larga nas extremidades, que toma aqui na mudança de direção, é para fazer corte. Aqui é quando eu quero, pessoal, representar um corte sem ficar fazendo muitas representações de linha de corte. Eu faço uma só, que eu represento um corte de toda aquela peça, sem necessidade de fazer várias linhas de corte ali, para até não poluir o meu desenho. Sempre a intenção do desenho, pessoal, é ter os detalhes suficientes, nunca demais, certo? Sempre ter aquele equilíbrio, não ser muito sucinto, né? Não ter falta de informação,
ou pelo excesso. Então, a gente tem que ter aquele meio termo. A gente tem aí o traço e ponto largo, para indicação das linhas de superfície com indicação superficial, e até a gente a linha traço dois pontos estreito, que é aplicado para contornos de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes da conformação e cantos situados antes do plano de corte. Então, essa aí, pessoal, são as diferentes linhas aí. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo, ó, daquilo lá tudo, tá? Vai apresentar o corte, qual o tipo de linha, tá vendo? Onde isso se aplica aí. Bom, e também, pessoal, no desenho a gente também tem que ter atenção sobre a ordem de prioridade das linhas concorrentes. Então, por exemplo, se tem duas ou mais linhas de diferentes tipos, né? Como a gente viu ali que tem pelo menos umas 10 aí diferentes, a gente tem que observar os seguintes aspectos na ordem de prioridade. Então, sempre vai ter prioridade. Isso aqui é do maior para o de menor importância, certo, pessoal? Então, sempre tem que prevalecer, por exemplo, a aresta e contorno visível, que é a linha do tipo A. Depois, arestas e contorno não visíveis. Então, por exemplo, se tiver uma linha coincidente entre uma do tipo A e do tipo E ou F, prevalece a do A, certo? Então, você não representa de E ou F. E assim por diante. Então, vai sempre do maior aqui, de maior importância para o de menor importância. A superfície de cortes e seções, traço e pontos estreitos, larga nas extremidades na mudança de direção. Depois vem as linhas de centro, que é a do tipo G. A linha de centro de gravidade é tipo de linha K e a linha de cota é auxiliar, tipo de linha B. Então, essa aqui, vamos dizer ali, das prioridades, é a menos importante se tiver no caso de linhas coincidentes, ou seja, linhas ali que estão tendo algum tipo de conflitão no mesmo lugar ali. Se você ficar colocando vários, por exemplo, se você colocar todas essas ali, pensa o tanto que vai ficar poluído isso aqui. Colocar uma linha do tipo A, aí onde passa essa mesma linha, ainda passa uma do tipo E ou F, depois passa uma do tipo H, passa uma do tipo G. Pensa o tanto que o meu desenho fica poluído. Então, por isso que se determinou essas ordens de prioridade, para não deixar o meu desenho ali extremamente poluído. Então aí, ó, então aí tem um exemplo, ó. Então, quando uma aresta invisível termina perpendicularmente ou angularmente, né, perpendicular ou angularmente, qualquer tipo de ângulo, toca a aresta visível. Então ele vem aqui e toca. Então nunca coincidir ali, né? Se existir uma aresta visível no prolongamento de uma aresta invisível, né? Se uma aresta visível no prolongamento de uma aresta invisível, então a aresta invisível não toca, tá vendo? Não toca para justamente não ter um prolongamento aqui, até para não gerar confusão. E quando duas ou mais arestas invisíveis terminam num ponto, elas vão se tocar. No caso, quando tem duas do tipo invisível. Então, elas vão se tocar em algum ponto aqui. E quando uma aresta invisível cruza outra aresta, seja ela visível ou invisível, ela não deve tocar, tá vendo? Então, não tocar em hipótese nenhuma. Então, nesse caso aqui é incorreto, tá vendo? Aqui é incorreto, por exemplo, esse aqui é o correto e esse é o incorreto. Quando duas linhas de eixo se interceptam, também tem que se tocar. Então, esse aqui é o correto e esse aqui é o incorreto. Então, esse aqui é o certo. Bom, então, pessoal, as linhas de chamada, né, ou as linhas de cota, como indica aqui como elas devem terminar. Então, por exemplo, se sem símbolo, se elas conduzem a uma linha de cota, com um ponto, nesse caso aqui, né, como se ela está dentro de um objeto, tem que ter esse ponto, ou com uma seta se ela conduz ou contorna a aresta. Então, se está uma aresta aqui, ela tem essa setinha que indica qual que é. Ok, pessoal? Bom, outra coisa também, né? Então, esse desenho, obviamente, ele vai ter que se passar por um papel. Vou ter que desenhar ele em um papel. Então, aqui a gente tem os diferentes tipos de papel. Quem determina nessas dimensões de folha, né, os tipos de folha, é a norma ali que está mostrando para vocês, a NBR 10068, instituída em 1987, né? Então ela vai ter o layout da folha, então, como por exemplo, e ela vai determinar, por exemplo, posição e dimensão da legenda. Então, para cada tipo de folha, eu vou ter então
as margens corretas que eu tenho que fazer, é, a legenda, né, ou chamado carimbo, a marca de centro, a escala métrica de referência, sistema de referência por mares e marcas de corte, né? Então, o desenho, né, tem que ser executado nesse menor tamanho possível, né? Ou seja, tem que caber dentro da folha, né? Bom, formato do papel, então, pessoal, ela segue a norma DIN, a norma alemã, que é aí a série A, né? Então, por isso que fala de A1, A0, A5, né? Então, a A0, que é a maior folha que a gente tem, ela é um retângulo de 841 milímetros por 1189, né? Então, os dos lados desse retângulo vão ter a mesma relação que existe o lado de um quadro e sua diagonal. Ou seja, que é raiz de 2 vezes 841,189. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem a maior folha que é a zero e vai diminuindo. Então, a zero é a maior. Então, por exemplo, é, a altura de um aqui vira a largura de outro e assim por diante, ó. Então, por exemplo, essa aqui do A1 vira A2, da A2 vira A3 e da A3 vira A4. Vamos dizer assim que é a nossa menor folha que a gente tem aí. E para cada uma, pessoal, ela vai ter ali sua posição, ó. Então, por exemplo, na folha A4, eu não vou utilizar ela, por exemplo, a gente fala que é função, a gente fala aqui que é função retrato, né? Paisagem e retrato, né? A gente utiliza ela nessa parte aqui, ó, retrato. Então, a A4 é assim, por exemplo, já a A3 a gente utiliza ela na função paisagem, que ela é assim. E ela vai ter, então, a indicação correta, onde você vai fazer, por exemplo, a margem as margens, né? Como devem ser delimitadas as margens e a posição, por exemplo, da legenda, né? Tá aí, por exemplo, a linha do quadro, né? Por exemplo, linha de corte é a margem direita aí, né? Então, é onde a gente delimita, né? Então, a gente não pode, por exemplo, desenhar fora desses limites. E, por exemplo, geralmente a margem esquerda, ela é um pouco maior, por exemplo, do que as outras demais margens. Para que isso? A gente, o projeto, né, pessoal, a gente dificilmente vai ter só uma folha, só uma folha de projeto, geralmente são várias. E geralmente elas são encadernadas, né? Então elas vão passar por uma encadernação. E para isso, né, vai ter várias folhas. Por isso precisa desse aqui, por exemplo, para dar um processo para encadernar ou grampear, enfim, né? Bom, então, pessoal, dentro do meu projeto, né, eu vou utilizar aí, né, os diferentes papéis, né? Então, por exemplo, para fazer um anteprojeto, ou seja, aquele projeto que não é uma versão final, uma espécie ali de esboço, um anteprojeto, eu posso utilizar um papel comum, né, que é o papel branco ofício, que é usado para esboço, sem muita importância, ou papel sulfurizê, que é o papel rugoso, branco opaco ou amarelado. Muito bom para trabalhar a lápis, né? Realmente é para fazer esboço mesmo. Utilizado, como eu falei, para execução de esboços e anteprojetos e recomendados para desenhos coloridos e desenhados a lápis. E, geralmente eles são vendidos em rolo ou em folha padronizada. E a reprodução por cópia ela pode ser prejudicável, né? Então, para o projeto final, né, pessoal, para aquele projeto mais refinado, que vai ser quase que praticamente a versão final do projeto, a gente usa o papel vegetal, que é aquele semi-transparente, e o seu peso vai variar de 50 a 120 gramas por metro quadrado, chamado de gramatura do papel, né? Ele é empregado, então, para copiar os desenhos executados sobre o papel sulfurizê. Ah, bom, pessoal, quem já não fez isso, lá no ensino fundamental, a professorinha fala, ó, vocês vão desenhar um mapa do Brasil. Esse é o tipo, desenhar um mapinha do Brasil lá, a representação política, né? A gente utilizava o famoso papel manteiga, né? Ou outro tipo de papel lá, transparente, para fazer lá todo o contornozinho do mapa, né? Então, praticamente utiliza esse tipo de papel. E para as cópias, pessoal, a gente utiliza o tal papel heliográfico, que ele é sensível à luz e nele se faz a impressão pelo processo de heliogravura. Cópias do original em papel vegetal apresentando tonalidade de azul, marrom, preto. Então, uma de suas fases é tratar do processo químico e reage em presença do amoníaco. Então, tem vários diversos tipos de papelográfico, do mais fino ao mais resistente. Certo, pessoal? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, questionamento?
Certo, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, por exemplo, esse exemplinho aqui, ó. Isso aqui, então, pessoal, ó, é um bloco que eu fiz aqui no SolidWorks, né? Então, ele tem ali, ó. Você quer mudar as vistas aqui, ó. Então, aqui tem um plano frontal, eu quero ele aqui ele sólido. Aqui eu tenho diferente vista, lá, ó. Então, tem a vista aqui frontal, eu tenho a vista direita. Se eu quiser, eu tenho aqui a superior, a posterior, a inferior e a esquerda. Tá vendo? Eu tenho as diferentes vistas aqui, ó. Bom, o SolidWorks, pessoal, permite então, ó, que eu, a partir de um esboço, ó, eu faça então um modelo. Posso fazer então diferentes vistas aqui, sai de um jeito bem rápido. Como é que faz? Aqui, pessoal, estou mostrando bem rapidinho aí, mas na aula aí o professor vai mostrar para vocês aí é, como fazer. Ou caso vocês queiram também, eu posso depois mostrar aqui rapidinho como fazer aí. Só caso vocês quiserem aí, a gente faz aí também sem problema. Bom, então, a partir do meu desenho, a partir do meu modelo, eu quero fazer o desenho de SolidWorks. Como é que eu faço? Então, aqui eu venho aqui, ó, venho aqui no papelzinho branco, vem aqui, ó, criar desenho a partir de peça e montagem. Vou escolher qual que é a minha folha. Eu vou escolher a folha do tipo A4. Vou dar um OK. Pronto. Aqui está minha folha, tá vendo? Então, minha folha tem as legendas tudo arrumadinho. Se eu quiser personalizar aqui, eu também posso, né? Bom, aqui tá até falando, ó, arraste as vistas para a folha de desenho. Vou pegar então eu vou pegar primeiro aqui, ó, a vista frontal, vou jogar aqui. E a partir dela aqui eu posso jogar as outras, tá vendo? Ó? Então tem uma vista aqui, essa aqui eu posso jogar aqui, ó, e essa aqui eu posso jogar tridimensional, tá vendo? Aí a partir dela também, pessoal, eu posso, por exemplo, cotar, ó. Então, por exemplo, ó, eu quero fazer uma dimensão, ó. Então vem aqui e cota, ó. 57. Esse aqui tem 44. Esse aqui então tem 28. Tem 28. E esse aqui, pessoal, eu tô fazendo algo que nem pode fazer, ó, tá vendo? Quer colocar a cota, ó, tá vendo? Em cima da margem, eu não posso fazer, e nem colocar para dentro, tá vendo? Pela norma, isso não é legal. Então, evitar de fazer isso, né? Além disso, pessoal, eu posso colocar também algumas coisas, por exemplo, acabamento de superfície, ó. Então, posso, por exemplo, ó, colocar nessa superfície aqui, ó, que eu quero. Então, lá, um paralelo, perpendicular, radial, ó. Então, eu posso colocar a angulação de como vai ficar, ó, certo? Qual que é o símbolo? Ó? Pode ser esse aqui, ó. Então, posso pegar os diferentes aqui, certo? Então, ali, a partir daqui do SolidWorks, pessoal, já sai praticamente o desenho. Aí depois é só colocar ele em forma para poder imprimir. Deixa eu ver aqui também, além disso, a gente pode colocar, ó, símbolo de solda, tolerância geométrica, ó, então a gente pode colocar aqui onde que é a tolerância geométrica, qual que é o símbolo, ó, diferentes tipos, ó, de concentricidade, de posição, de perpendicular, paralelo, perfil da superfície, planeza. Aqui tá vendo, ó, linha de chamada de furo. Que mais aqui que tem mais, ó. Ó, posso colocar também, ó. Ele mesmo já pode colocar as três vistas, ó. Posso adicionar um corte, ó. Posso colocar uma vista de seção, ó. Então posso definir onde eu quero. Quero aqui, ó. Posso colocar aqui, ó. Certo? Ó. Então posso aqui, ó. Tá vendo, ó? E a partir dele eu posso colocar a vista aqui, ó. Certo? Posso colocar e fez um corte e vai fazer então a vista ali que está por dentro da peça, né? Ok, pessoal? Alguns recursos aí que tem no SolidWorks, pois aí, como eu falei, se quiserem, depois eu posso mostrar mais coisas aí. Até aqui, pessoal. Quem quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida?
Tá de boa, tá Tá, tudo certo. tá certo aí? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou terminando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Vou desejar a vocês, então, aí uma boa noite, um bom fim de semana, ok? Fiquem, então, todos com Deus e até a próxima. Valeu, valeu. Falou, Falou, professor. Até a próxima. até a próxima.